Agora, o módulo 2 vai ser o formador Paulo Lopo, que vamos contar com ele para nos tratar de todos os assuntos que tenham a ver com o trajeto desde as estações de tratamento de águas até à entrada das nossas casas, às torneiras. O Paulo Lopo conta com vários anos de experiência no que toca à matéria da água, inclusivamente já esteve associado a empresas que trabalham com questões de filtros de água também. Ninguém melhor que ele para entender desde a sua experiência e ensinar-nos estas questões, porque ele já passou por N e N e N casos de visitas a clientes que fez ao longo deste trajeto, de várias problemáticas, portanto ele está 100% por dentro daquilo que é as problemáticas da água, que é nada mais, nada menos o tema que nós vamos abordar hoje. É o trajeto da água das estações de tratamento de águas até as nossas casas, que problemáticas é que existem ao longo deste trajeto, quais os contaminantes que nós, muitas vezes sem sabermos, estão presentes na água, e nada melhor que recebermos o Paulo Lopo precisamente para nos esclarecer aqui várias temáticas ao longo destes próximos 45 minutos, mais ou menos, uma hora. Ok? Portanto, estejam atentos até ao final. Há aqui algumas imagens que podem ser um pouco chocantes para algumas pessoas, que ainda podem não estar familiarizados em termos de expansão de consciência, mas de facto é importante nós tomarmos atenção às mesmas e lá está, qualquer dúvida que tenham, no final será então esclarecida. Bem-vindo, Paulo. Não sei se já estás aí. Olá, já estou aqui. Olá, boa noite, Marisa. Boa noite a todos também. Quero agradecer-te, Marisa, pela esta apresentação, mas quero também agradecer o convite que me fizeram mais uma vez para estar aqui com vocês para vos explicar realmente algumas problemáticas. Hoje vamos falar então, sim, apenas do trajeto das águas, desde a estação de tratamento de água até às nossas casas, e quais os contaminantes que essas águas poderão ter para a nossa, poderão ter, inclusive poderão depois ter efeitos na nossa saúde. Portanto, desde já, muito obrigado a todos, obrigado pelo convite, espero que todos fiquem bem esclarecidos hoje. Como a Marisa disse, no fim deste módulo podemos estar aqui mais um pouquinho a tirar algumas dúvidas que alguém ainda fique, portanto, uma boa formação para vocês, e espero também transmitir a vocês realmente o meu conhecimento e aquilo que eu tenho e que gosto de transmitir sempre de coração, porque eu acho que é sempre bom as pessoas terem conhecimento de causa em relação às águas. Então, para iniciar, há uma pergunta sempre que eu faço, que é confia na qualidade da água que a sua família consome? E as pessoas às vezes dizem sim, ou 100%, ou 50%, a questão é se confiamos realmente a 100% naquela água que nós temos em nossa casa, que sai da nossa torneira. Portanto, realmente, esta é uma pergunta que nos faz pensar e também nos faz refletir, porque na maior parte das vezes nem sequer pensamos nisso, ou seja, nós, a correria do dia-a-dia, nós simplesmente abrimos a torneira, pomos dentro de uma panela e pomos a fazer o comer e nem pensamos realmente na qualidade da água. Portanto, eu pergunto quantos de vocês já pensaram sobre isto? Se é que alguém já pensou sobre esta situação quando está a abrir a torneira da nossa casa. E eu digo isto porque começamos agora, já entretanto, a falar de uma coisa que são os contaminantes que as águas têm. Os contaminantes, como a doutora Helena falou já no módulo anterior, e muito bem, ela explicou esta matéria muito bem explicadinha, existem diversos contaminantes nas águas que podemos dividir em três grandes áreas, que são os físicos, são também os químicos e são também os contaminantes biológicos. Os contaminantes físicos, podemos dizer que são os contaminantes, que são as partículas que estão nas nossas águas, tais como os sedimentos, as areias, as terras, a ferrugem, entre outros. Ou seja, tudo o que são pequenas partículas suspensas na água que estão presentes. Portanto, depois, em relação aos contaminantes químicos, tal como o nome diz, são os produtos químicos que estão presentes nas águas,
e que podem ter a sua origem em descargas ilegais, que muitas vezes as fábricas fazem. Aconteceu agora aqui, ontem, antes de ontem, no Rio Navão, ou seja, em Pombal, que vai afetar aqui Tomar também. Pronto, que depois afetam, como estava a dizer, os rios e também o processo depois de tratamento das águas, ou seja, não são só estes contaminantes, mas depois no próprio tratamento das águas, que também muitas das vezes não, que leva sempre químicos também para que depois ficamos com uma água potável. Portanto, assunto que falaremos um pouco mais à frente em relação a esta coisinha dos contaminantes nas estações de tratamento de águas. Portanto, em relação aos contaminantes biológicos, podemos encontrar neste campo os protozoários, os vírus, as bactérias, são aquilo que nós não vimos muitas vezes nas águas, mas que depois estão lá. Portanto, no que toca aos contaminantes físicos, a água pode conter sedimentos, como tinha dito anteriormente, pode estar turva, com alteração da cor também, do sabor, do odor. Realmente isto é o que nós aprendemos na escola primária, muitas vezes em relação à qualidade da água. Este quadro também nos diz onde são encontrados estes contaminantes, que problemas nos pode causar e como podemos eliminar estes mesmos contaminantes. Eu não vou falar muito sobre o quadro em si, que é só porque isto também é um pouco já o resumo que a doutora Helena falou, por isso não vamos aprofundar muito aqui, mas é só para termos uma noção realmente do que pode acontecer. Depois, outros contaminantes, que serão então os contaminantes químicos. Relativamente aos contaminantes químicos, a água contém vários contaminantes que não são visíveis a olho nu, né? A gente olhando para a água, nós não conseguimos ver se ela lá tem um químico ou não, e neste caso, tais como o cloro, que é o que é mais comentado, as pessoas quando abrem a torneira dizem, a água está aborrecida, será cloro, pronto. Os agrotóxicos também, e os metais, hoje fala-se muito inclusive dos metais pesados, se vier algum contaminante desse na água, nós não conseguimos ver. Portanto, também já abordámos o seu impacto negativo da saúde humana no módulo 1, também dado já pela doutora Helena Gouveia na semana passada. Ainda, os contaminantes biológicos, portanto, podem estar presentes contaminantes biológicos, como as algas, protozoários, vírus e bactérias. Pronto, aqui chamar realmente bem a atenção, porque num contaminante biológico nós não temos mesmo a noção se a nossa água traz algum vírus ou alguma bactéria, porque são imperceptíveis mesmo ao olho nu. Portanto, a qualidade da água que nós consumimos em casa, realmente temos de ter alguma cuidado em relação a isto. Esta imagem que nós temos aqui é o percurso desde a recolha das águas até à saída de uma estação de tratamento de água. Portanto, simboliza todo o percurso das águas, desde os rios até à saída da estação do tratamento de água. Como podemos verificar, é um sistema muito simples, que tem aqui este desenho, como funciona uma estação de tratamentos. Eu vou só dar uma explicação, isto é bastante simples, quando nós temos aqui, onde temos aquele animal ali a beber, imaginemos que aquilo é, por exemplo, a Albufeira de Castelo de Bode, né? Porque é aqui na zona, quem está aqui, neste caso eu estou em Tomar, né? Quem estiver no Algarve vai ser no outro sítio, ou quem estiver em Lisboa também será esta aqui também. E então o que é que vai acontecer? Existe uma captação de água, que depois ela passa aqui realmente por este processo, em que a água é filtrada, são adicionados alguns químicos depois na água, para que ela fique então potável. Portanto, para nós termos uma noção disto, como é que funciona o Maetar, nós vamos agora ver um pequeno vídeo ilustrativo que explica realmente todo este processo da água. Vamos saber mais sobre o ciclo urbano da água? Diariamente são muitas as pessoas que trabalham para que a água chegue às torneiras das nossas casas. Outras tantas trabalham para que a água usada seja devolvida à natureza em condições ambientalmente seguras. Vamos saber mais sobre o ciclo urbano da água? Diariamente são muitas as pessoas que trabalham para que a água chegue às torneiras das nossas casas.
Outras tantas trabalham para que a água usada seja devolvida à natureza em condições ambientalmente seguras. A água começa por ser captada nos rios e albufeiras ou em lençóis de água subterrâneos. Depois é encaminhada para uma estação de tratamento de água, onde passa por diversas etapas que a tornam adequada para consumo humano. A primeira etapa consiste em retirar os materiais grosseiros. Depois, eliminam-se outras partículas por processos químicos e físicos. A água passa ainda por uma etapa de filtração, onde ficam retidos os sólidos de menores dimensões. Finalmente é desinfetada para eliminar os micro-organismos patogénicos que são prejudiciais à nossa saúde. A qualidade da água para consumo humano é controlada ao longo de todo o processo através de milhares de análises laboratoriais. A água tratada é transportada para os reservatórios e a partir daí é distribuída através de condutas até aos locais de consumo. E é assim que a água chega às nossas torneiras, com qualidade e em quantidade, à distância de um simples gesto. E também está sempre disponível para outros usos e atividades. Mas o trabalho não termina aqui. Depois de usada, a água residual é encaminhada para um novo processo de tratamento para que possa ser devolvida em segurança à natureza sem poluir os rios e mares. Na estação de tratamento de águas residuais, começa por separar o peixe que vem na água usada. Cotonetes, cabelos, pensos, restos de comida. Nesta etapa são também removidas areias e gorduras. Depois, no tratamento biológico, é eliminada toda a matéria orgânica. No final, a água residual pode ainda ser desinfetada e ser reutilizada para regas e lavagens. As lamas podem ser usadas para fertilizar os campos agrícolas. A água está agora em condições de ser devolvida aos meios de qualidade e em segurança. Este é o ciclo urbano da água e estas são as pessoas que trabalham todos os dias para que possamos continuar a usufruir do bem mais precioso do planeta Terra, a água. Águas de Portugal. Movidos pela água, movidos pelo bem-estar. Bem, na realidade, isto era a realidade se estivéssemos num mundo ideal, né? Porque infelizmente sabemos que as coisas não são bem assim como neste vídeo que nos foi ilustrado. Portanto, ao longo desta apresentação vamos então mostrar como é que é a realidade, infelizmente, das nossas águas. Portanto, sabemos que as estações de tratamento de água fazem um verdadeiro milagre, eu sempre digo isso. Se nós não tivéssemos as estações de tratamento de água, nós nem sequer poderíamos ter água potável, e isso era o mesmo que acontecia, por exemplo, naqueles países em África que não existe água potável, e depois se não há água potável, as pessoas apanham grandes problemas de doenças. Pois, quando estas estações de tratamento captam as águas nos rios, que estão na sua maioria contaminados, estes rios geralmente estão contaminados, e que depois todo esse processo que temos, no fim, uma água que eu digo que é bacteriologicamente potável. Realmente fazem um verdadeiro milagre porque a água fique depois na nossa casa, realmente nas condições que nós a possamos consumir. Atenção que eu disse bacteriologicamente potável. Mais à frente nós vamos entender porque é que eu fiz esta afirmação, não disse que era uma água potável, disse que era uma água bacteriologicamente potável. Vamos tomar atenção depois também nisto que eu falei. Portanto, como referi anteriormente, podemos ver nestas imagens as águas dos rios onde são captadas. Porque isto aqui são imagens, por exemplo, aqui do Rio Tejo, e que muitas vezes encontram-se neste estado peixes mortos, restos de animais, os esgotos das fábricas, que depois é mais barato pagar a multa do que fazer uma estação de tratamentos de águas residuais ou dos químicos que eles deitam para as águas. Portanto, exemplo disso são, por exemplo, também ratos, cães, gatos, entre os outros animais que vão beber a água nestes rios e afogam-se e depois ficam por lá, ou seja, acabam por se decompor. Também não é do desconhecimento de ninguém, principalmente agora, na época do verão, pessoas que procuram estes rios para tomar banho nesta altura, e como ouvimos muitas vezes, infelizmente acontecem acidentes, né? Na sua maioria, estes cadáveres, pessoas que muitas vezes têm estes acidentes, são recuperados, é verdade,
mas em algumas situações isto não acontece e acabam por se decompor nestas mesmas águas que depois são captadas para as estações de tratamento e posteriormente chegam às nossas torneiras. Eu estou a falar neste caso específico, mas a nível de animais, então são mesmo muitos animais que isso acaba por acontecer. Depois agora vamos também ver de seguida um vídeo em que demonstra que realmente estas coisas não são só de agora, mas que já têm inclusive algumas décadas. Às vezes em competição, festas e romarias, lavar a roupa. Os rios pareciam estar tão limpos como o próprio ar. Hoje em dia já não existe nada disto. Não se pode tomar banho nos rios a não ser com um extenso pacote de vacinas, as águas estão poluídas, matam os peixes e os dados oficiais indicam que 70% dos rios estão fortemente poluídos, 30% mediamente poluídos, restam 0% não poluídos, o que é muito pouco consolador. Em escassas décadas demos cabo do recurso precioso e hoje tomar banho num rio é um luxo que pertence à memória. As hectares estão lá, a maior parte delas, o seu grau de eficácia é extremamente baixo. Se existisse fiscalização nesse sentido, iríamos encontrar que o dinheiro gasto foi realmente muito mal gasto, porque os industriais, pura e simplesmente, viram que não valia a pena, não eram penalizados, não valia a pena continuarem a gastar dinheiro nessas hectares. Entretanto, as captações de água potável ficaram inquinadas, os peixes morreram em catadupa, até quase desaparecerem. Eu creio que as pessoas, por um lado, já se conformaram. Estão habituadas a ver um rio que varia de cor ao longo dos dias, por causa das indústrias têxteis que lançam aqui os poluentes. De algum modo, não há desastres ecológicos, porque pura e simplesmente deixou de haver fauna, exceto os ratos, as ratazanas que circundam esta mesma área, e depois a fiscalização é praticamente incipiente. E é muito difícil haver fiscalização, porque o rio apresenta-se, não só o rio principal, o Ave, mas também os afluentes, praticamente poluídos em toda a sua extensão. Portanto, é muito difícil detectar os agentes poluentes. Nenhum rio teve tanto dinheiro e tantas promessas de despoluição. Isto era um rio limpo, um rio que se podia viver, um rio onde podia-se pescar. Agora não se pode fazer nada. Isto agora é mocheiro, é incomodativo. Uma pessoa não pode viver aqui com nada. Isto é incrível mesmo. Isto não dá a entender que estamos no século XXI. Afinal de contas, o nosso governo deu tanto dinheiro aos patrões para fazerem os esgotos da água, normalmente como devem ser, e como os senhores estão a ver, está aqui um rio, que é horrível viver aqui à beira deste rio. Há tantas firmas fechadas, inclusive eu estou desempregada há um mês, porque a minha firma era aqui mesmo em frente e também fechou. As firmas fecham e ao fim e ao cabo o rio vai poluído na mesma, que é uma poluição terrível. É só mesmo quem olha para a água que vê o que era este rio há uns anos atrás e o que é agora. Isto é incrível. O caso do Ave é exemplar do falhanço de sucessivos governos em matéria ambiental. E às empresas sai sempre mais barato pagar a multa. Enfim, desde há muitos anos temos ouvido falar que vão ser implementados ou estão a ser implementados programas de despoluição e devo dizer que não encontro, nas análises que temos feito, quer químicas, quer biológicas, não encontramos alteração nenhuma. Este continua a ser dos rios mais poluídos da Península Ibérica. Outro caso triste passou-se na região de Leiria, com o Lis, um rio que também um dia foi paradisíaco. O que matou o Lis foram os esgotos de suiniculturas. Durante décadas, permitiu-se a instalação de pecuárias paredes-meias com aldeias e sem qualquer tratamento dos esgotos. Resultado, entre Leiria e Torres Vedras, ribeiras e rios passaram a levar mais esgoto do que água e os lençóis subterrâneos ficaram inquinados por nitratos. Nos anos 90 obteve-se apoio comunitário para construir 2 estações de tratamento que custaram 5 milhões de euros. De nada serviu. Estas 2 estações de tratamento, quando foram construídas e quando foram projetadas, correspondiam o total das duas a cerca de 50 mil animais. Isto representará sensivelmente 20% das necessidades desta região. Portanto, significa que elas foram dimensionadas muito aquém das necessidades desta região. Claro que o problema não era apenas a dimensão, pois aquelas hectares nunca funcionaram. A tecnologia era inadequada e a pressão sobre os suinicultores nula.
O resultado acabou por ser literalmente dinheiro atirado ao rio. Os esgotos das suiniculturas continuam a drenar para o Lis, constituindo 70% da sua carga poluente. São décadas de martírio diário. Há 30 anos que é diariamente o rio poluído. No verão de 2002, a cidade de Leiria ficou sem água durante uma semana por causa de uma descarga que tornou o Lis absolutamente impróprio para consumo. Atualmente está firmado um novo acordo para tratamento de esgotos das suiniculturas. Serão mais uns milhões de euros e alguns anos de espera. E espera-se que desta vez funcione. Como podemos constatar, não é algo recente, é algo que vem já há muitos anos, e como nós podemos ver através desta pequena reportagem, muitas das fábricas, infelizmente, é mais barato pagar uma multa do que fazer uma estação de tratamento de água, e depois as nossas águas estão muito contaminadas, não só pelo aquilo que eu falei anteriormente, a nível de animais, né, porque acabam por se decompor, mas muito, sobretudo também ao nível das fábricas que fazem grandes descargas, principalmente à noite. Nós temos aqui, por exemplo, em Torres Novas, também um caso desses, que muitas vezes durante a noite há grandes descargas e que depois os nossos rios ficam, infelizmente, muito poluídos, sem os peixes, que faziam muita falta nestes rios também. Então, depois do que vimos, essas águas, para se tornarem potáveis, passam então pela estação de tratamento das águas, das ETAs, que é aqui que é feito o tal verdadeiro milagre que eu falava há bocadinho. Ou seja, realmente, como nós vimos anteriormente, os rios onde as águas são captadas estão muito contaminadas, isto é, como nós vimos ali, as águas muitas vezes são captadas naquelas condições, e depois estas estações de tratamento, como eu disse e volto a repetir, eles fazem realmente um verdadeiro milagre, porque se não fossem estas estações de tratamento, nós não podíamos ter, então, como eu sempre digo, uma água bacteriologicamente potável para o nosso consumo. Mas a questão é isso, como é que essas estações de tratamento fazem com que a água fique potável para o consumo? Assim, para que a água se torne potável, ela passa inicialmente por vários filtros, onde são retiradas partículas suspensas na água, tais como restos de árvores, de paus e coisas do género, raízes de árvores, animais em decomposição, como falámos anteriormente, plásticos, como vimos naquele certo, víamos garrafas a boiar, também vimos lá os pensos higiênicos, temos aqui muitas senhoras, mas infelizmente é verdade que isso acontece, entre outros sedimentos sólidos que acontecem e que estão presentes naquelas águas. Depois, esta água é filtrada, passa por são colocados diversos químicos nas águas, como nós podemos ver aqui na imagem. A nossa lei deixa que sejam postos diversos químicos nas águas, para que façam então o tal tratamento bacteriológico. Neste caso aqui, a água depois de ser filtrada, são colocados então estes químicos. Vou dar um exemplo, por exemplo, do ácido sulfúrico, serve para decompor, por exemplo, restos de animais que estejam ainda presentes nas águas, porque se eu, por exemplo, tiver um ácido sulfúrico e ponha na mão, o que vai acontecer é que vai-me furar a mão, então aquilo vai fazer decompor todos os restos daqueles animais. Depois, também temos uma coisa que é a cal, que chama-se cal viva, que é aquela cal branca que as pessoas compram, muitas vezes até põem nas terras, na agricultura. Essa cal serve para controlar o pH, ou seja, nós temos de beber uma água alcalina e então é colocada cal viva nas águas para que nós possamos ter uma água com pH bom para nós, para o nosso consumo. Depois também temos o sulfato de alumínio, que também está ali, que é utilizado para a floculação para que a água se torne mais límpida. E no fim depois, o que todas as pessoas conhecem, que é a lexívia, que é o cloro, que é um mal necessário, como eu costumo dizer. O cloro, se não tivéssemos o cloro na água, nem sequer tínhamos a tal água potável. Ou seja, ele é prejudicial para a nossa saúde, não tenhamos dúvidas disso, mas se não fosse colocado na água, não poderíamos ter uma água potável, ou seja, o cloro é a embalagem que traz a água desde a estação de tratamento das águas até à nossa casa.
para simplificar agora todo este processo, desde a nascente, ou desde do sítio onde a água está até chegar à nossa torneira, vamos fazer uma pequena demonstração. Foi gravado porque era mais fácil do que estarmos aqui a fazer em direto. Então vamos então ver como é que todo este processo se dá. Olá, então hoje vamos aqui falar um pouco sobre a qualidade da água que chega às nossas torneiras, ou seja, vamos simbolizar aqui as águas quando elas se encontram nos rios que depois são captadas, que vão para o hectare e depois chegam às nossas casas. Então, simbolizando a água, neste caso, as águas dos rios, nós sabemos que ela não está assim sempre límpida como está esta água. Ela, por norma, tem uma coisa que são contaminantes. Pode ser restos de animais, pode ser, por exemplo, as cinzas dos incêndios, pode ser, por exemplo, restos de outras coisas que se encontram. Eu tenho aqui, por exemplo, plástico, que simboliza, por exemplo, as garrafas com pó plástico, restos de roupas e coisinhas que vão aparecer nos rios e outras coisas. Então, isto aqui simboliza toda a porcaria que nós encontramos nos rios, depois onde ela é captada para as nossas casas, ok? Eu vou colocar aqui todos estes contaminantes, todas estas coisas que nós nunca nos apercebemos, mas na realidade é o que existe nos nossos rios e nas nossas águas, porque nós muitas vezes abrimos apenas a torneira e pensamos que realmente está tudo como deve ser. Portanto, vocês podem chegar aqui para ver, isto muitas vezes é o que acontece com as nossas águas. Pronto, eu agora, entretanto, vou passar esta água também para nós vermos, além de todos estes problemas, muitas vezes ainda temos outro, que é, por exemplo, várias contaminações que são descargas feitas, por exemplo, de fábricas que estão a trabalhar e que depois vão fazer uma coisa que é poluir as nossas águas. Ou seja, isto aqui simboliza, por exemplo, os esgotos, porque nós muitas vezes, quando vamos à casa de banho e puxamos, por exemplo, o autocolismo, a água vai para onde? Vai para um esgoto, vai para um hectare, que depois é voltada a ser colocada na corrente, neste caso nos rios. Então, e por esse caminho também então, temos várias fábricas que vão poluir as nossas águas. E muitas vezes nós já reparamos imagens como esta, em que nós temos realmente as nossas águas bem poluídas e muitas vezes não pensamos do que poderá acontecer quando as águas chegam à nossa casa, ok? Isto é a primeira fase, entretanto depois eu vou falar já a seguir. Voltando aqui às nossas águas, como vocês podem ver, as águas estão um pouco turbas e realmente estão cheias de contaminantes e cheias de matéria orgânica que deriva realmente de tudo o que vai parar aos nossos rios. Então eu agora vou fazer uma coisa. Quando a água chega aos hectares, realmente isto depois é retirado através de filtros, que eu vou simbolizar aqui. Nós temos, por exemplo, um filtro e vamos retirar tudo o que é as chamadas matérias orgânicas, ou neste caso aqui, matérias com sedimentos. Nós podemos ver aqui que ficou aqui. Portanto, a nossa água depois, infelizmente, tem este aspecto e nós podemos reparar muitas vezes as águas assim, meio turbas. Pronto. Depois o que é que acontece? Nas hectares elas fazem um verdadeiro milagre, porque se nós não tivéssemos as hectares, nós nem sequer podíamos ter uma água potável para nós podermos consumir, nós e a nossa família. Mas como é que as hectares fazem esse processo? Bem, as hectares são colocados vários químicos nas nossas águas, entre, por exemplo, o sulfato de alumínio, que serve para juntar algumas porcarias. Temos também uma coisa que eu vou simbolizar aqui, que é o ácido sulfúrico, que serve para matar algumas bactérias e inclusive também para fazer algo que é decompor os restos de animais que possam, por exemplo, vir nas águas, porque se nós tivéssemos, por exemplo, um ácido sulfúrico que eu colocasse na minha mão, o que é que acontecia? Furava a minha mão. Então, isto é posto na água para eliminar essa situação. Depois também temos uma outra coisa que é a cal viva. A cal viva tem a função de controlar o pH das nossas águas. Nós temos que ter um pH alcalino, neutral alcalino, e então, como muitas vezes todas estas matérias orgânicas nas águas são colocadas então um pouco de cal viva, e esta cal viva vai então controlar o pH das nossas águas. Bem, mas se a água chegasse assim às nossas casas, nós ainda não a beberíamos. Porquê? Porque
primeiro porque ela tem cor, e nós, ao sentir esta cor, nós fazíamos um pouco esquisitos para beber essa água. Então, qual é que é o último tratamento que é colocado nas nossas águas, que realmente é o que mais as pessoas nomeiam, que é o cloro. As pessoas às vezes dizem, a minha água cheira a lexívia ou cheira a cloro. O cloro tem várias funções. É a forma de trazermos a água das hectares, ao fim de estar pré-tratada, para as nossas casas e que vem protegida. Porque o que é que o cloro vai fazer? Vai matar tudo que são vírus e bactérias que possam estar presentes na água e para que ela se torne então uma água potável. Eu vou simbolizar aqui então o cloro aqui, que é o que vai depois tornar as nossas águas um pouco mais límpidas, para que quando ela chega à nossa casa, nós realmente detectarmos que as águas ficam muito mais. Vocês que estão a ver, neste momento a água já está muito mais límpida. Ou seja, tem alguma concentração, mas da forma como ela estava e da forma como ela ficou, nós podemos ver que realmente, e esta muitas vezes é a cor que as nossas águas chegam à nossa casa, assim um pouco turbinha, não é 100% transparente, porque as águas vêm sempre com alguma micragem de alguns sedimentos. Pronto, isto, muitas vezes nós não pensamos sobre isso, e eu costumo dizer muitas vezes, se eu, por exemplo, pusesse uma água ali a cozer, um arroz, mas pusesse lá um resto de uma baratazinha, um resto de outro animal, um bocadinho de pedras, um bocadinho de ácido sulfúrico, eu pergunto às pessoas se elas tinham coragem de cozinhar com estas águas. Inclusive, é exatamente o que está aqui. Será que alguém tinha capacidade de cozinhar com esta água e dar a um filho, ou dar a um pai, ou esposo, ou esposo? Não, porquê? Porque nós realmente verificamos o que é que se passou. Ou seja, mas isto na realidade é todo o percurso das águas até chegarem à sua torneira e à minha torneira também. Então, a pergunta que eu vos faço agora é, isto foi as águas que nós vimos, todo o processo, e eu agora pergunto, você beberia esta água? Possivelmente vai-me dizer que não, mas tenho uma notícia, realmente esta é a água que você bebe e cozinha todos os dias, porque se é da água da torneira que você está a utilizar, então infelizmente é desta água que nós estamos a falar, é a mesma. Bem, o que nós estávamos aqui a representar com esta pequena demonstração é o processo que é feito então na estação de tratamento de água até que a água se torne, chegue à nossa casa como água potável. Aqui o betadine pode representar, como eu disse há bocadinho, os contaminantes, tais como as composições de animais mortos e outras coisas. A lexívia representa o cloro e todos os químicos que são adicionados na água para torná-la uma água bacteriologicamente potável. No fim, a água aparenta as características para ser consumida, mas se ele der esta água para beber, eu pergunto outra vez, será que nós tínhamos capacidade de beber aquela água? Nós não conseguimos beber aquela água que eu demonstrei, porque realmente nós vimos eu a colocar lá todos aqueles contaminantes e todos aqueles químicos. Mas, na verdade, é isso que acontece, porque isto é geral. Façam uma pesquisa e vejam se não é estes químicos que as águas levam e se não é este o processo também que nós temos nas nossas águas. Portanto, como vimos, realmente um copo de água parece que está límpida, mas não significa que seja de boa qualidade, porque esta coisa que nós aprendemos na escola, que não tem cheiro, não tem sabor, não está limpa, não é? Portanto, muitas vezes não significa que ela, por exemplo, não tenha lá um vírus. Porque eu, se olhar, como disse há bocadinho atrás, se eu tiver um vírus na água, eu olhar a olho nu, eu não consigo ver esse vírus, eu não consigo analisar se a água realmente tem alguma bactéria, por exemplo, também, ou outra coisa, ou, por exemplo, inclusive um químico também. Portanto, se tiver um vírus, este não é detectável a olho nu, o que pode trazer graves problemas para a nossa saúde, para a sua saúde, para a minha também, para os nossos filhos, pais, esposos e esposas e todas as pessoas que coabitam com a gente também. Portanto, eu não quero alarmar, mas existem casos, inclusive de pessoas terem falecido por terem ingerido água contaminada com um vírus ou outro contaminante. Isto é uma coisa que acontece com muita frequência, basta nós, e depois também já podemos ver à frente, ver alguns recortes dos jornais, estar atento às notícias, isto é algo que realmente acontece até com alguma frequência. Portanto, agora, vamos falar de outra coisa, que é entre os químicos presentes na água que nós falámos ali, vamos dar destaque ao cloro.
que mencionando os perigos do cloro para a nossa saúde, para a saúde humana. Falar do cloro porquê? Porque realmente é aquele que é mais comentado, que é mais falado e que é um dos químicos que são postos na água que nos trazem realmente alguns problemas. Se por um lado uma água ter cloro para estar protegida de bactérias e vírus, por outro lado, o cloro constitui um perigo para a nossa saúde e daí não dever ser ingerido. Portanto, eu vou fazer só aqui uma analogia, uma comparação. Por exemplo, se eu tenho aqui, por exemplo, ao pé de mim, uma embalagem, neste caso aqui é uma embalagem de leite de amêndoa, e quando, por exemplo, eu vou ao supermercado e compro esta embalagem, significa que eu, quando chego a casa, faço uma coisa que é, abro aqui esta tampinha, né? Despejo o leite numa taça, num copo, seja o que for, e depois faço uma coisa que é, eu bebo leite, né? Neste caso leite de amêndoa, e depois o que é que eu faço à embalagem quando estiver vazia? Deito fora, deito para o lixo. Então, significa que isto é a embalagem que traz o leite para a minha casa. Para vocês terem uma noção, o cloro é a embalagem que traz as águas para a nossa casa. Então não faz sentido, por exemplo, eu estar a consumir uma embalagem, tal e qual, como eu não vou consumir esta embalagem, também então não faz sentido eu estar a consumir uma embalagem neste claro que é o cloro, ok? Já falo à frente mais sobre esta problemática do cloro. Portanto, nós, como vimos aqui, nesta pequena imagem, o cloro é um superoxidante e daí a sua eficácia para matar vírus e bactérias, e neste caso também outros micróbios. Portanto, o cloro é um dos principais responsáveis pelo gosto desagradável da água. Ao combinar-se com diversas matérias orgânicas presentes na água, provoca a formação de clorofórmio, de tricloroetileno e haloformas cancerígenos. Neste caso, a reação química do cloro presente na água tratada com os ácidos derivados da decomposição de matéria orgânica, quando eu falo aqui de composição de matéria orgânica, posso estar a falar, por exemplo, nos tais animais, nos tais ratos, um cão ou um gato, por exemplo, que vai beber e que fica presente na água e que se começa a decompor, e daí resulta uma coisa que são os trilometanos, ou os THS, são resíduos considerados cancerígenos. Ou seja, o problema do cloro é que vai criar estes tais trilometanos que são muito, muito prejudiciais para a nossa saúde. Se vocês terem uma noção, se vocês forem às juntas de freguesia, às câmaras, eles têm lá uma coisa que é a lista dos contaminantes que as águas têm e que não deviam ter. Geralmente tem sempre lá os trilometanos e diz máximo recomendado, 0, mas depois tem sempre um valor, portanto, que são esta decomposição realmente do cloro presente na água. Portanto, consumindo 2 litros de água com trilometanos durante 40 anos, eu tenho 70% de ter um câncer da bexiga. E se eu consumir essa água durante 60 anos, eu tenho 100% de probabilidade de ter um câncer da bexiga. Muitas vezes as pessoas depois perguntam uma coisa, que é, então, mas eu tenho 60 anos, ou mais de 60 anos, mas não tenho um câncer da bexiga. A pergunta sempre, ou a resposta que eu sempre dou é, e há quantos anos é que nós bebemos água com trilometanos? Os trilometanos foram descobertos mais ou menos na década de 1970, sensivelmente, 1973, 74, foi quando eles foram descobertos. E de lá para cá, quanto maior for a quantidade de fábricas que nós temos, ou seja, a nível industrial, quanto maior maiores são estas quantidades que nós vimos ali, devido às tais descargas que existem, e não só das descargas, mas também, mesmo que essas fábricas tenham uma estação de tratamento de águas residuais, nas hectares, mesmo assim ficam sempre esses pequenos resíduos que depois são colocados nas águas que nós estamos a consumir. Portanto, quanto maior for a poluição que nós temos a nível de fábricas, maior então será este problema dos trilometanos. Não é só cá em Portugal, isto é a nível mundial. Nós podemos ver agora aqui um pequeno excerto no jornal, neste caso é espanhol, em que diz que o cloro causa 600 mortes por ano. Portanto, os trilometanos, aqui está, foram descobertos em 1974 e estão relacionados com muitos problemas tóxicos para a nossa saúde. Depois, um outro jornal fala aqui, por exemplo, no câncer da bexiga,
que diz que existem estudos em relação aos esteroometanos que estão diretamente relacionados com o problema do câncer da bexiga. Também os esteroometanos estão relacionados com o problema do sêmen dos homens. Portanto, nós encontramos muitas vezes pessoas, casais que não conseguem ter filhos, e muitas vezes esse problema pode ser e derivado da questão dos esteroometanos que estão nas águas e que depois o homem não consegue engravidar a esposa também. Depois, também aqui, algumas hipóteses já estudadas também, a relação entre os esteroometanos e, neste caso, entre 9 cancros que são possíveis de nós conseguirmos, que são possíveis que nós um dia possamos ter devido ao facto de estarmos a consumir uma água com esteroometanos. São eles os cancros do cólon, do reto, do pâncreas, do esófago, da mama, do cérebro, do rim, do fígado e dos pulmões. Portanto, não é só apenas o cancro dos rins, mas sim uma panóplia muito grande de cancros que estão relacionados com os esteroometanos. Infelizmente isto não é falado, isto não é dito cá para fora, porque também não interessa, mas de vez em quando vamos conseguindo apanhar excertos de jornais de pessoas que fazem estudos e que nos estão a alertar, atenção, que, e eu quero aqui já deixar uma coisa aqui, há um ditado que diz, água mole e pedra dura, tanto bate até que fura. E eu sempre digo isto, não é eu beber um copo de água a sair da estação de tratamento. Ou seja, eu posso perfeitamente, se tiver com sede, chegar à estação de tratamento e beber um copo de água. O problema deste e do problema dos esteroometanos é eu estar constantemente, semanas, meses e anos, a beber água, esta água com os tais esteroometanos. Okay? Isto é que nos vai fazer um dia termos alguns problemas de saúde. Depois, outro problema grave também, que a doutora Helena também já falou no primeiro módulo, sobre a problemática também esta problemática, que é a poluição farmacêutica dos cursos nas águas e resistência microbiana. Portanto, um estudo publicado na revista Ecosphere alerta que a poluição farmacêutica em cursos de água urbanos pode contribuir para tomar as comunidades microbianas resistentes aos fármacos. As instalações de tratamento das águas residuais, que é as ETARs, que é aquelas que recebem os nossos esgotos, não estão equipadas para remover muitos dos compostos farmacêuticos. Portanto, afirmou Emma Rossi, a ecologista aquática do Instituto CARI dos Estudos do Ecossistema dos Estados Unidos da América. Portanto, isto também é um problema muito grave que está a acontecer cada vez mais. Podemos ver depois também à frente, num recorte de jornal também, esta situação em que diz o processo utilizado pelas estações de tratamento de águas residuais não elimina resíduos de medicamentos que estão a contaminar os cursos de água e os solos por onde passam as descargas. Nós temos, por exemplo, o caso, também, além de medicamentos, por exemplo as senhoras que tomam a pílula também todos os dias e com a casa de banho. Né? Isso é um dos problemas que nós estamos a ter. Portanto, como os medicamentos vão parar às ETARs, sobretudo através dos efluentes domésticos e hospitalares. Portanto, quais os principais riscos da exposição a fármacos? A exposição excessiva pode criar resistências, nomeadamente aos antibióticos, dificultando depois o tratamento. Ou seja, isto é algo que está cada vez mais e que vai fazer uma coisa que é tornar então as bactérias multiresistentes. Portanto, nesta próxima notícia que nós temos aqui, assim, em Portugal, a presença daqueles fármacos nunca foi avaliada. A contaminação de mares e rios por medicamentos já foi estudada, mas a dos solos só agora se confirma. O cenário é preocupante porque nas mediações das descargas das ETARs há hortas familiares, há algumas com compostos biológicos, há parques infantis e fica tudo exposto aos efeitos da contaminação. Pronto, nota desta menina aqui assim, ou seja, isto realmente, e a doutora Helena já tinha falado neste caso da semana passada, e nós temos que voltar outra vez a falar neste caso, porque efetivamente é algo que as nossas estações de tratamento não conseguem tratar, as nossas ETARs não conseguem tratar, e que depois, por isso, é aconselhável, por exemplo, as pessoas, quando têm medicamentos fora de validade, entregá-los, por exemplo, nas farmácias, não colocá-los na sanita, porque há muitas pessoas que, está fora de validade, vai para a sanita. Só que o problema é que depois disso vai para uma estação de tratamento de água que não consegue retirar, e essas águas depois voltam outra vez aos nossos cursos de água. Portanto, nós temos que ter bastante cuidado em relação a esta coisa dos medicamentos. Depois,
Aqui, neste slide, nós podemos ver que a tal é um pouco já aquilo que nós falámos anteriormente, pois depois de realizadas análises que atestam a qualidade da água para o consumo, ou neste caso, à saída da estação de tratamento de água, ela é encaminhada para outros adutores que a conduzem para estações reservatórias e reservatórios. Ou seja, ela fica em reservatórios, porque depois estes reservatórios estão ligados a um conjunto de condutas de canos de menor dimensão, que constituem a rede de distribuição, conduzem a água depois à nossa torneira até às nossas casas. Portanto, a ideia aqui é termos consciência do trajeto que estas águas levam, desde a estação de tratamento de água até às nossas torneiras, às torneiras da nossa casa. Depois, para termos uma noção destas canalizações, nós temos aqui graves problemas em relação a isto, porque as canalizações, muitas delas são antigas, e as pessoas às vezes dizem, mas a minha canalização da casa é nova. E eu pergunto, há quantos anos é você mora na sua rua e não viu trocar uma canalização na rua? Portanto, muitas vezes estas canalizações não são trocadas, portanto, acabam por reter, consequentemente, e libertar partículas para a água. Temos um problema que esta água muitas vezes pode ficar contaminada pela existência de canos de chumbo, crescimento microbiológico dentro destes canos, ou depósitos, muitas vezes. Há partículas de corrosão como ferrugem e dentro destes depósitos e destes canos também. Eu tenho aqui um cano, não sei se conseguem ver muito bem, é um canozinho e que está entupido, inclusive. Eu tinha um melhor, mas por acaso não tenho aqui comigo. Isto é o que acontece muitas vezes nos canos, quando nós vamos muitas vezes tirar um cano para trocar uma torneira, ou temos que trocar, por exemplo, uma canalização. Eu dou o exemplo sempre de casa dos meus pais. Meu pai construiu a casa em 1980 e já há 10 anos ou 15 anos teve que fazer uma segunda canalização porque entupiu, ou seja, o cano estava como estas imagens que nós temos aqui. Por exemplo, se nós estávamos na cozinha e abríssemos uma torneira, se fôssemos a uma casa de banho não tínhamos água, simplesmente. Ou seja, nós tivemos que fazer uma segunda canalização porque ela entupiu de tal maneira e nós não tínhamos condições, pronto, não havia sequer pressão nas águas para as máquinas para lavar. Para vocês imaginem, o meu pai na altura tinha um café e nós queríamos abrir uma torneira e a torneira não havia para fazer a lavagem dos copos e das coisas dentro do próprio café. Portanto, isto é algo também bastante grave. As pessoas muitas vezes não tomam atenção à problemática das canalizações, mas efetivamente ela é uma situação bastante problemática e que muitas vezes também contamina as nossas águas. Depois, para nós termos noção aqui também, outra coisa, que é estes pequenos perlatores. Esta fotografia representa aquela pontinha da torneira, que é o que chama-se um perlator, que foi retirado, neste caso aqui, foi retirado, onde se pode verificar pequenas partículas que ficam retidas neste pequeno filtro que vem com a água. Se vocês ampliarem, se nós conseguimos ver aqui, por exemplo, primeiro na imagem aqui mais à direita, a minha é mais à direita, nós podemos ver várias partículas. Eu já encontrei aqui de tudo. Eu já encontrei aqui unhas, já encontrei aqui restos de animais, vidros, pedrinhas, constantemente, e depois outras partículas que a gente nem sabe muito bem o que é, porque realmente as hectares, elas fazem o tal verdadeiro milagre, mas não conseguem retirar tudo, e por isso depois, muitas vezes também temos as tais canalizações que estão degradadas e vai arrastando todas estas partículas que depois, infelizmente, são transportadas nas nossas águas, que depois vão parar ao nosso copo de água que nós bebemos e à nossa panela para depois consumirmos. Bem, e depois, por fim, o que é que acontece? As águas chegam à nossa casa, chegam à nossa torneira. E a pergunta que é sempre feita é sempre a mesma. Então, depois daquilo que nós vimos, será que pode mesmo confiar na qualidade da água que a sua família consome? É uma pergunta que eu deixo. Fica no ar. Se no fim quiserem fazer alguma questão sobre esta situação, ou responder inclusive a esta situação, nós estamos aqui. Vamos agora então ver aqui um pequeno excerto de uma reportagem. Neste caso foi uma situação que aconteceu em Pernos, e para explicar melhor isto, mas depois também podem ver na própria reportagem, foi as águas ali de Pernos,
que houve um arrebentamento de um cano do esgoto que se infiltrou depois nas águas da rede pública, e as pessoas de Pernes andavam a consumir uma água com esgoto. Há pessoas aqui que estão aqui, que infelizmente lavavam os dedos com essa água, cozinhavam com essa água. A Marisa está ali a pôr o dedo no ar. O que acontece? A Marisa dizia sempre que a água tinha um sabor estranho, e depois o que aconteceu, inclusive, o pai da Marisa, por exemplo, acabou por ir parar ao hospital, e várias pessoas ficaram com alguns problemas de saúde, porque tiveram durante um tempo a beber uma água que estava contaminada com o próprio esgoto. Marisa, se puderes puxar aqui atrás para passarmos até o vídeo, para nós vermos então essa pequena reportagem. Uma parte da população das freguesias de Pernes e São Vicente do Paúl, no concelho de Santarém, esteve sem água durante cerca de 2 dias. Tudo começou no dia 10 de maio, domingo, quando a água do sistema de abastecimento público de Pernes começou a apresentar um cheiro anormal. Ao inspecionar a rede, técnicos da empresa Águas de Santarém detectaram que havia um retorno de água pluvial para a caixa de um dos 3 furos que abastece a freguesia, o que, como refere o presidente da Junta de Freguesia de Pernes, Francisco José Viegas, levou à suspensão do abastecimento. Durante o fim de semana apareceu um odor na água, principalmente nas águas quentes. A água estava límpida, mas no entanto surgiu essa situação. De imediato se contactou a empresa Águas de Santarém para verificar o que é que se passou, o que é que se passava. Depois da vinda de alguns técnicos, verificamos que havia uma infiltração numa caixa de um furo de águas pluviais. Portanto, essas águas pluviais depois entraram num dos 3 furos de captação, e terá sido essa a situação que levou a haver odores na água. O problema do retorno de água só foi detectado agora, mas o autarca diz que o problema já vem desde 2003. Essas águas pluviais estão ligadas ao coletor de águas aqui de Pernes, e portanto com a pavimentação há 6 anos atrás da Estrada Nacional 3, portanto tinha um circuito à parte esta situação, mas foi junto à rede de águas pluviais, com algum entupimento, portanto provocou então essa situação. Na segunda-feira à tarde o problema ainda estava a ser resolvido. Francisco José Viegas explica que primeiro foi necessário vazar os depósitos e só depois conseguir a pressão necessária para um abastecimento normal. Desde esta madrugada que restabelecemos toda a rede. No entanto, os depósitos no dia de ontem foram vazios, portanto foram todos descarregados, a rede também, para que se procedesse a uma limpeza, e agora constatamos que certas zonas da rede de Pernes, que abrange, portanto, não só a freguesia de Pernes, mas também a freguesia de São Vicente do Paúl, uma parte da freguesia de São Vicente do Paúl e também de Achete, portanto não conseguem ter água. Nós temos que cortar a água por forma a permitir que toda a rede seja reposta para que toda a população tenha água. As expectativas da autarquia apontam para que o abastecimento seja reposto na madrugada de segunda para terça-feira. Num comunicado, a empresa Águas de Santarém esclarece também que esta foi uma situação pontual e totalmente imprevisível, tendo a empresa desencadeado todos os mecanismos ao seu alcance para resolver com toda a celeridade esta situação. Ela realmente foi pontual em Pernes, mas o problema é que ela é pontual em muitos concelhos, em muitas freguesias e em muitas terras. Portanto, isto não é uma coisa que apareça só de agora, isso é algo que acontece com alguma frequência. Portanto, a questão de água, de esgotos misturarem-se com as águas. Portanto, ele não disse que era esgoto, ele tenta disfarçar, dizer que é águas pluviais e coisas, mas na realidade o que aconteceu foi diretamente o esgoto que sai de casa das pessoas, que se infiltrou nas águas da rede pública depois. Pronto, depois neste último slide que nós temos aqui é então a notícia também que saiu depois na altura no Mirante, e hoje eu estou a terminar. Isto foi para nós termos uma noção, depois nós à frente falaremos depois dos outros tipos de água, mas este foi então todo o trajeto que nós, ou seja, de tentarmos mostrar a qualidade das águas que estão nos nossos rios, todo o trajeto que ela tem,
desde a recolha dos rios, que passando pela ETA, neste caso da ETA, na estação de tratamento de águas, todo o processo que é feito lá dentro, todo o percurso que é feito depois também até a nossa casa, até ela ter, pois nós temos uma água bacteriologicamente potável. Se quiserem saber porque é que eu digo que é bacteriologicamente potável, temos de estar, pois, então, nos próximos módulos, que depois eu vou explicar porque é que eu chamo esta água uma água bacteriologicamente potável. Pronto, Marisa, por mim está tudo. Se houver dúvidas aqui, se alguém quiser fazer um esclarecimento ou se quiser alguma informação extra, estamos aqui para esclarecer e informar todos. Portanto, são livres agora, inclusive a ligar as câmaras, que já podiam ter ligado antes também, e fazer... Muito obrigado, Paulo, por este módulo espetacular. De facto, foi mais um passo extra para esta tomada de consciência, como nós realmente não temos o controle. Ou seja, face àquilo que tu apresentaste, portanto, desde as estações de tratamento de águas até à entrada das nossas torneiras, nós não conseguimos absolutamente ter o controle. E faço aqui um pequeno reparo que o meu pai não chegou a ir ao hospital, mas como ali na notícia também apresentava-se que não havia entrada de pessoas, portanto, várias pessoas queixaram-se de vómitos e diarreia devido à água ingerida. Claro que a gente andava a ingerir coliformes fecais junto com a água de lavar os dentes, de fazer as nossas cozinhas. Quem não sabe o que é que são coliformes fecais, é mesmo isso, é sanita. É cocó, pronto. Se vocês forem ver as análises lá na junta de freguesia ou na Câmara, podem também ver, além dos tirometanos, também podem ver lá coliformes fecais. E diz assim, máximo recomendado 0, quase sempre tem um valor. Eu sei, inclusive, em algumas juntas de freguesia, quando as águas não vinham de grande qualidade, escondiam as análises, mas pronto, isso é outra questão à parte. Por isso mesmo, lá está, não está no nosso controle conseguirmos garantir que a água que chega é da qualidade que nós merecemos como seres humanos, para prevenir todas essas doenças que nós fomos vendo aqui nos recortes de jornais, e que para a semana nós vamos continuar ainda a ver mais problemáticas associadas também a outro tipo de águas que às vezes as pessoas consomem. De facto, não chegou a ir às urgências, mas isso foi determinante face a uma problemática para depois a seguir arranjar uma solução. E essas soluções também vão ser apresentadas mais adiante no módulo 4 e 5, está bem? Portanto, fiquem connosco até ao final do curso, porque não é só falar de problemas, também vamos ter soluções para os problemas. E agora damos então abertura ao debate, ok? À troca de impressões. Se por acaso vocês querem partilhar algo que também aconteceu na vossa terra, já que nós estamos aqui pessoas desde norte a sul do país, de várias partes de Portugal, inclusivamente outras pessoas que até estão a viver no estrangeiro. Isto é o prato do dia, vai acontecer estas notícias, inclusivamente há coisa de... Há poucos anos houve uma cobra que também morreu na própria canalização e foi-se decompondo, e então as pessoas andavam a beber água com cobra. Pronto. E é como o Paulo diz, muitas dessas situações nem sequer são, às vezes, noticiadas, são abafadas, porque claro que isso iria causar o alarmismo na população e compete também aos governos, não é? Que as pessoas estejam calmas, não é? E preservar aqui um pouco da segurança e que não haja guerras e alarmismos.